feita a implementação de um shell. Eu sou o Frederico. Sou o Gustavo. E eu sou o Vinícius. Então, primeiramente, o que é um shell? Um shell é um interpretador de comandos. Embora não seja parte do sistema operacional, o shell é o nível mais baixo de software no modo usuário. Podemos categorizar os tipos de comandos como simples, sequencial, lógico e com pipe. Bom, o nosso shell, ele é capaz de executar os principais comandos, os comandos simples, né, presentes no path do Linux e comandos de bash, né, como o cd, o exit, o fg e o jobs. Abaixo nós podemos observar uma imagem de um comando simples sendo executado. E também temos os comandos sequenciais, que são comandos separados por um ponto e vírgula. Na imagem abaixo é possível perceber a execução do comando ls e do comando date, ambos separados por ponto e vírgula. Os comandos lógicos são os que utilizam os operadores OR e AND. Eles também executam os comandos sequencialmente, mas eles verificam os estados de saída dos comandos. Sendo assim, o OR verifica, né, se algum deles foi bem sucedido, né? Então, se o primeiro foi bem sucedido, ele já não executa os outros. E o AND necessita que todos sejam bem sucedidos. Também pode ser feita a mistura de operadores AND e OR. Comandos com pipes permitem encadear a saída de um comando para a entrada de outro, permitindo assim a criação de pipelines de processamento de dados. Na imagem, temos o uso de pipes para ordenar as três strings mais comuns em um conjunto dado de strings. Então, agora, partindo para a implementação. A syscall fork cria um novo processo duplicar o processo que o chama, clonando o espaço de memória do processo pai, com o processo filho recebendo um novo PID único e cópias dos escritores de arquivos do processo pai. Ambos os processos seguem juntos do mesmo local de código em que o fork é chamado. A chamada de sistema execve substitui o processo atual por um novo processo. Pode ser um novo binário, né? Um novo programa em execução. Ele substitui a imagem do processo atual por esse novo processo. No nosso caso, a gente utilizou a função, uma função que utiliza essa syscall, né? Mas é a função execvp, né? Que já possui as informações de path, né? Então você simplesmente precisa mandar o nome do executável, né? O nome do binário a ser executado e também um vetor com argumentos. É justamente o comando, né? Após ser quebrado em as substrings do comando. A syscall waitPID faz com que o processo espere pelo término de um outro processo determinado pelo seu PID. No nosso caso, usamos eles para fazer com que o shell espere que um comando sendo executado termine antes que o shell possa ler o próximo comando. Então, utilizando as três syscalls que agora foram citadas, podemos montar a lógica principal do shell, né? E quando o shell recebe um comando, ele faz um fork, né? Então, seu processo se duplica e o processo filho é substituído pelo programa, né, a ser executado, né? Enquanto o programa está sendo executado, o processo do shell, o processo principal, né, o pai, chama uma syscall wait para esperar o fim da execução do programa, né? Para assim seguir e receber os próximos comandos. A syscall pipe recebe um buffer com dois files descriptors e os instancia na memória. Um é utilizado para leitura e outro para escrita. E sua principal função é fazer a comunicação entre processos. A syscall dup2 simplesmente duplica um descritor de arquivo. Sendo assim, ela é especialmente útil para os comandos que envolvem pipe. Então, sempre que tem um pipe, o que fazemos é que o comando da esquerda, duplicamos o file descriptor a parte de escrita dele, né, o file descriptor 1, né, na posição 1, para sobrescrevendo o stdout. Sendo assim, toda a escrita que seria destinada ao stdout vai para essa parte de escrita do pipe, né, a parte de leitura do file descriptor é duplicado para sobrescrever stdin, a entrada padrão, para o segundo comando. Vamos ver aqui o shell em execução. Executando aqui, vemos a impressão do prompt, nome de usuário, nome de host, o caminho para o diretório atual. Podemos executar comandos simples, né, inclusive com tipos de argumentos, ls-la, inclusive comando clear para limpar o terminal. Podemos também, caso digitemos errado, né, aqui, o shell avisa o erro, né, e mostra também o código. Podemos fazer algum processo que ocupe o terminal, por exemplo, um sleep aqui de 10 segundos, né. Então o terminal ficou ocupado, né, então o shell não pode ser utilizado novamente, a não ser que mandemos um sinal de interrupção, né, com o Ctrl+C. Então isso também foi implementado. Podemos agora também fazer a navegação, né, com o changedir, navegação entre os diretórios, né. Então voltamos uma pasta, podemos voltar para aqui estávamos, também avançar, então isso está funcionando muito bem. Podemos também então utilizar comandos com pipe, por exemplo, aqui vamos fazer catmain.c e filtrar por include, por exemplo, né? Então, isso aqui, a saída seria simplesmente o conteúdo do arquivo main.c e filtramos com o grep, né, as ocorrências da palavra include, né? Uma outra coisa que poderíamos aqui fazer é repetir o último comando, então catmain.c grep include, mas apenas contar a quantidade de linhas, né, que seria também a quantidade de inputs. Então o output foi sendo passado de pipe a pipe aqui. Avançando aqui, temos os operadores lógicos também.
Podemos verificar eles, por exemplo, colocando true, que sempre é verdadeiro, né? Juntamente com, por exemplo, um ls. Como utilizamos um ou, o true já era verdadeiro, então ele nem chegou a executar o próximo. Caso utilizemos um and, né? Ambos são executados. Podemos também misturar os operadores lógicos, por exemplo, dando um ping com apenas um ping, né, para o unifesp.br, site da Unifesp, e utilizar isso e um echo ok, ou echo não ok, certo? Então, como o servidor está em pé, ele printou ok. Também podemos demonstrar aqui comandos sequenciais, né? Então, por exemplo, mandamos um date, ponto e vírgula, um ls, ponto e vírgula, e, por exemplo, um figlet oi. Então, os 3 comandos são executados em sequência e o prompt é liberado. Sendo assim, vamos partir para a explicação dos códigos. Bem, dentro do nosso arquivo main.c, nós temos inicialmente essa função printPrompt, que ela printa simplesmente o path da onde o shell está sendo executado. Aí aqui dentro da função main, nós temos a initSignalHandler, que ela inicia o tratamento de sinais, né? Ela fica esperando receber um sinal, como por exemplo Ctrl+C. Ela também inicia a lista de trabalhos, né? A job_list init, que vai ser tratado mais profundamente logo adiante. Nesse trecho while é onde ele fica sempre printando o prompt, né, com o path, como é possível notar aqui, da onde o shell está sendo executado. E ele também fica esperando uma entrada, né, do usuário. E quando ele reconhece uma entrada, ele lê caractere por caractere e salva em line. Esse bloco de código é a respeito para tratar a execução em background, quando ele reconhece FG. Isso vai ser tratado também mais profundamente logo adiante. E por fim, é chamada essa função parseCommandType, que o objetivo dela é reconhecer o tipo de comando inserido no terminal. E ela salva isso nessa variável commandType, essa mdtype, e depois ele entra nesse switch, onde ele entra em cada caso conforme com o que ele achou, né? Se foi um comando usando pipes, sequencial, lógico, mal formatado, aí ele printa esse erro, ou um comando normal, né? Um comando regular. Essas funções estão descritas no arquivo exec.c, que vai ser tratado melhor mais para frente também. E por fim, ele apenas dá free nessas 3 últimas variáveis, que eram as variáveis responsáveis por armazenar, novamente, o path da onde o shell está sendo executado. Para que a gente possa ter uma manipulação mais alto nível de strings, nós fizemos essa estrutura, que é muito parecida com uma std vector de C++, com a diferença de que o único conteúdo que ela tem é um caractere. São caracteres, né? A partir disso, nós fizemos diversas funções, uma função de tokenização, que usa o strtok reentrante, que recebe um separador em uma linha e quebra essa linha de acordo com o separador em um vetor de strings. Temos também uma função que insere uma nova string no vetor, uma função que reserva mais memória para aquele vetor, uma função que libera um vetor e uma função que cria um vetor. Também temos essa aqui que insere um null no final do vetor para que a gente possa usar ele com o execvp. O nosso shell conta com gerenciamento de sinais, que é inicializado logo aqui na main com essa função initSignalHandler. Nós temos instanciado uma variável global SigAction, uma struct SigAction, que apresenta um sinal de ação qualquer. Essa struct ela tem um campo SAHandler, que é um ponteiro para a função, que define qual que é o nosso SignalHandler, nossa função SignalHandler, que no caso é essa daqui. Definimos nosso conjunto de sinais como vazio e não colocamos nenhuma flag especial de opção. Ligamos então o sinal seguinte de interrupção a essa struct, que está ligada a essa função. Então essa função ela vai receber um sinal, aqui na variável sig, e vai verificar se esse sinal é o seguinte. Se for, então a gente vai terminar a execução do nosso shell de maneira graciosa, digamos, ao setar essa variável aqui para true. Nós verificamos essa variável aqui no main, no nosso laço principal, esse while aqui, que é o laço REPL, né? Então a gente vai parar a execução aqui, quando isso aqui for verdade, para que a gente possa liberar a memória aqui no final. Se nós só colocássemos um exit, a gente iria então ter memória alocada dinamicamente não liberada. Então, voltando para cá, nós temos 2 casos onde o SignalHandler é recebido, mas ignorado. Um caso é quando nós temos o nosso shell está esperando um processo feed terminar.
Outro caso é com essa variável que não tem um nome muito descritivo, mas ela é setada para true quando um job em background é trazido para o foreground. Isso aqui acontece para que a gente não termine a nossa shell quando nós dermos Ctrl C nesse processo em foreground. Dentro do arquivo exec.c, temos a função execSimpleCommand. Esse trecho aqui é responsável por tratar a execução em segundo plano, né, em background, como aqui o reconhecimento do e-comercial, para poder printar os processos o ID dos processos que estão em segundo plano. Ele também reconhece se o usuário inseriu o CD, né, Change Directory. E se for o caso, ele chama a função Change Directory para poder mudar o diretório de onde o shell está rodando. Essa função já vai ser explicada logo à frente. Caso também o usuário insira o exit, é atribuído true na variável g_should_exit, que vai ser verificada lá naquela função da main e interrompendo assim o ciclo. E aqui está o coração do nosso shell, né? Onde é chamada a fork, armazenada no PID, e nós declaramos a variável waitStatus. Se o PID for 0, quer dizer que é o processo filho. Então ele simplesmente chama exec com os tokens já reconhecidos pela tokenizer para ele poder rodar esse processo filho. Bom, aqui, mais uma vez, estamos tratando sobre a execução do background, né, se o background exec for verdadeiro. E aqui, novamente, ele está verificando, né, se o usuário não quer saber do background, o HPID vai retornar -1. Se sim, ele printa esse erro aqui dizendo que ele não conseguiu executar o comando simples. Ou então, ele também fala que o processo ainda não terminou, né. Vale lembrar que essa variável waiting for child process é atribuído true para ele esperar o processo filho terminar. Isso aqui é caso tenha dado algum erro e o processo filho ainda não terminou. A variável responsável por fazer esperar o término do processo filho é atribuída falso, ou seja, agora o processo filho já terminou com certeza e nós podemos retornar a variável. E como mencionado, caso ele reconheça o comando cd, ele chama aquela função change directory e eu vou falar sobre ela aqui agora. Bom, inicialmente ele faz algumas verificações aqui, verificando se não falta nenhum argumento ou se não tentou, ou se tem argumentos demais. E se a changedir retornar algum valor que seja diferente de 0, quer dizer que houve algum erro, né? Geralmente essa função aqui ela retorna -1 quando ela não consegue, ou ela não consegue encontrar o diretório ou aconteceu alguma coisa errada. E aqui é verificado quais são as possibilidades de erro, né? Como permissão negada, loop de link simbólico não encontrado, nome de caminho longo demais, caminho não existente ou não é um diretório e nem um sininho para o diretório. E por fim, aqui nesse trecho de código é feito o tratamento para poder atualizar o print correto no shell aqui do usuário com o path já atualizado. A execução de comandos sequenciais é feita por essa função. Ela recebe a string aqui com o comando e também a struct com os dados do usuário. Ela faz inicialmente aqui a contagem dos pontos e vírgulas, utilizando essa countch, que também não tem segredo, está implementado um pouco mais acima. Ela simplesmente itera pelos caracteres da string e conta as ocorrências do caractere em questão. Colocamos aqui o número de comandos como o número de pontos e vírgulas encontrados mais 1. Garantimos que haja pelo menos um ponto e vírgula através dessa assert aqui, né, da biblioteca assert.h. Fazemos então a tokenização do comando com base nos pontos e vírgulas, né? Então quebramos ela nos caracteres ponto e vírgula, quebramos e montamos um vetor, né, que é retornado aqui, um vetor de strings. E caso a partir dessa tokenização o tamanho não bata com o que era esperado, anunciamos um erro de sintaxe, né, retornamos um código de erro aqui. E por fim, fazemos iteramos aqui para cada comando, enviamos ele para ser executado através da execSimpleCommand, juntamente com o D, né? E por fim aqui, damos um free também, né, no vetor de comandos vindo da tokenização. Partindo então para a execução de comandos lógicos, aqui inicialmente definimos duas booleanas de se encontramos um OR ou um int como falsas, e também uma string REST que inicialmente recebe o próprio comando. Então, iteramos aqui, por esse for aqui, ele simplesmente é responsável por fazer a detecção de se há um OR ou há um END, a partir do início da string. Então, caso encontremos, né, dois símbolos pipe, né, ou dois comerciais, já sabemos que há sim, né, um operador lógico, mas enquanto não encontramos, vamos salvando os caracteres em um buffer. Sendo assim, na primeira vez que encontrarmos um OR ou um END, buffer terá o primeiro comando antes desse tal OR ou END. Então, essa string REST vai acabar tendo
tudo que há na string após o OR ou AND que foi detectado. Aqui limitamos, né, o tamanho do buffer para ser apenas o tamanho do primeiro comando antes do operador OR ou AND. Então aqui, caso não tenha sido encontrado um OR nem um AND, fazemos simplesmente liberamos a memória do buffer e retornamos a execução como um comando simples, né? E caso um OR ou um AND tenha sido encontrado, fazemos alguns procedimentos em comum, mas alguns diferentes. Então, o que fazemos em comum o buffer é mandado para a execução como um comando simples. E a partir de seu retorno, aí sim temos algumas diferenças. Liberamos o buffer, né? Mas se o comando obteve sucesso, para o OR, isso implica que apenas retornamos o próprio sucesso, né? Que seria 0 aqui. Caso contrário, temos que verificar o resto, certo? Porque o OR, ele não, a partir de que um comando falha, ele não para de executar, então ele vai para os próximos. Isso é caracterizado por essa chamada recursiva da função execLogCommands, que é a que estamos dentro. Já para o else, isso é invertido, né? Fazemos a chamada para o resto, caso o primeiro tenha obtido sucesso. Caso contrário, simplesmente retornamos, né, a falha do primeiro. Vamos falar então sobre a função que executa comandos encadeados com pipe, essa aqui, execPipesCommands. Ela vai então verificar a quantidade de pipes que temos na função, npipes, e logicamente então o número de comandos tem que ser um acima do número de pipes. Senão nós temos um problema de sintaxe, por exemplo aqui ls/grepb barra. Então a gente vai ter aqui um operando faltando, isso aqui vai ser um erro de sintaxe. Fazemos então um array de file descriptors, ou seja, um array de pipes que a gente vai usar para fazer todos os pipes aqui. Alocamos ele aqui na nossa variável file descriptor. Vamos então, para cada comando, executar o pipe, para que ele instancie os file descriptors que a gente vai usar. E a partir disso, nós vamos então tokenizar o subcomando. Então, por exemplo, aqui, cada um desses aqui vai ser um subcomando. E a gente vai tokenizar eles aqui de novo, dividindo por espaço, para usar depois no execVP. Vamos colocar um null no final desses tokens para poder, né, é o formato que se espera o execVP. Desde que nós não estejamos executando no último comando, o comando, né, da ponta direita da nossa cadeia, então a gente vai sobrescrever o stdout com o nosso file descriptor na posição de escrita. E desde que a gente não esteja trabalhando com a ponta esquerda da sequência, nosso primeiro comando, a gente vai sobrescrever o stdin com o file descriptor na posição de leitura. E depois disso a gente vai chamar o exec com esses tokens, ele vai chamar o execVP. Essa aqui é a função, ela vai chamar o execVP com os dados do subcomando. Aqui ele está acusando uma possível vazamento de memória. Isso aqui não vai acontecer, essa memória ela é liberada aqui no processo pi. Depois que a gente faz tudo isso, a gente vai fechar todos os file descriptors usados, certo? Com o close aqui. Feito isso, a gente vai começar a esperar os processos a terminarem. Então a gente vai fazer isso aqui tudo em sequência no nosso processo pi, certo? Então a gente vai ter aqui o waitPID com o PID do filho. Então a gente vai verificar se o processo filho saiu com o sinal, por exemplo, então se ele foi terminado com um sigkill, com um sigterm, com um sigint, que vai ser verdadeiro. Se a gente tiver uma falha nesse bloco e isso aqui não tiver sido verdadeiro, então a gente teve um problema com o HPID. Então falhou algum erro meio esquisito. Se o filho saiu de uma maneira normal, né, não terminado por outro processo, a gente vai verificar qual foi o status de saída, né, o return daquele processo e salvar ele aqui em status code, com o número, né, o valor do status de saída do nosso processo filho. E esse processo filho, esse valor aqui, a gente vai retornar o último dele, o último da cadeia, como o retorno da função, certo? E isso aqui vai ser retornado para o nosso shell. E aqui a gente faz o liberamento de memória, então back free, liberando as strings, free de file descriptors e aqui o free dos tokens, certo? Então essa aqui vai ser a função. Acerca da execução em background, criamos as seguintes estruturas de dados. Primeiramente aqui um tipo JobT, que é uma estrutura que guarda um inteiro, que é o ID do processo, e também uma string, que é o comando utilizado na criação desse processo. Criamos também aqui uma job list, né, que é uma lista estática dessas estruturas aqui. E, portanto, criamos também algumas funções de interface para essa lista. Então, criamos uma de inicialização, de inserção, remoção, uma que vai percorrer e verificar e uma para impressão. As implementações para essas funções estão aqui no jobs.c. A de inicialização é trivial, assumindo que já está alocada, simplesmente definimos o tamanho como 0. A de inserção recebe, né, o PID e a string com o comando e simplesmente alocamos uma estrutura, né, e preenchemos, né, seus campos com os valores recebidos. Colocamos a lista e incrementamos o tamanho. A função de remoção, ela recebe uma referência à lista e também o PID do processo a ser removido. Então ela percorre
procura e, se encontrar, faz a remoção. Aqui, uma das desvantagens de se utilizar uma lista estática, né, é que a remoção exige que todos os elementos posteriores a esse sejam deslocados à esquerda. E também imprimimos aqui caso não tenha nada, não seja encontrado, né, não possa remover. A função de verificação, ela recebe uma referência à lista, ela percorre a lista e para cada processo ela utiliza a syscall waitPID, mandando o PID do processo em questão, com a flag wNoHang. Com essa flag, o wait não espera, mas utilizamos aqui a informação de retorno dela, pois quando é -1, significa que o processo já foi finalizado e isso deve ser informado no shell. A função de impressão simplesmente percorre a lista, imprimindo aqui que os processos estão executando e seu ID. Eu, Vinícius, contribuí para o projeto com gerenciamento de sinais, com obtenção de dados do usuário, com impressão do prompt e com execução de comandos encadeados, com pipe. Eu, Frederico, contribuí com a execução background, né? E também trazer para frente o foreground e a parte de jobs. E também fiz a parte dos comandos sequenciais e lógicos. Eu, Gustavo, contribuí para o projeto com a execução de comandos simples, o comando de bash cd, a implementação, e o comando de bash exit, também a implementação. Acreditamos que cumprimos os requisitos do trabalho e que houve uma boa comunicação entre o grupo. Mais importantemente, sentimos que ganhamos maior conhecimento de como funcionam os processos em Unix e o funcionamento como um todo de um shell. Existem possíveis melhorias que faríamos em nosso projeto se tivéssemos mais tempo, como a integração entre os diferentes tipos de operadores e a implementação de funcionalidades mais avançadas, como histórico e variáveis de ambiente. Obrigado pela atenção.